Primeira história. Alucinações perturbadoras. Há 3 anos atrás, fui infectada por bactérias, mais especificamente meningite. Resido no norte da Califórnia, e na época, não tinha conhecimento de nenhum surto ocorrendo na região. Portanto, não tinha certeza de como fui contaminada ou de quem poderia ter me transmitido a doença. Comecei a desenvolver sintomas intensos, como fortes dores de cabeça, confusão mental, sonolência, náuseas e perda de apetite. No entanto, foi quando as alucinações começaram que percebi que estava enfrentando algo extremamente grave. Enquanto eu estava doente e deitada na cama, meu marido estava no trabalho. Nesse momento, ouvi a voz de uma criança chamando "mamãe" vinda do andar de baixo da casa. Vale ressaltar que não temos filhos. Arrastei-me para fora da cama para olhar pela escada e chamar meu marido, mas é claro que ele não respondeu, pois estava no trabalho. A dor de cabeça que eu sentia era tão intensa que precisei retornar para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz chamando do andar de baixo e respondi com um olá. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, em pânico, relatando que estava ouvindo uma voz infantil assustadora vinda de dentro de casa e que pensava estar tendo alucinações. Ao ouvir meu estado angustiado, ele decidiu sair mais cedo do trabalho e me levar para o hospital. Enquanto esperava por ele em casa, troquei meu pijama, mas tive que correr para o banheiro para vomitar. Durante esse momento de enjoo, ouvi outra voz vindo de fora do banheiro. Não consegui compreender o que foi dito nem identificar se era a mesma voz que havia ouvido anteriormente. Minha mente estava em frangalhos. Fui diagnosticada somente quando cheguei ao hospital, e o médico explicou que o que eu tinha era potencialmente grave e até fatal se não fosse tratado. Ele também mencionou que as alucinações que eu experimentava eram incomuns, mas não sem precedentes. Recebi antibióticos por meio de uma agulha assim que cheguei ao hospital, acompanhado por meu marido. O médico enfatizou que tive sorte de ter ido ao hospital tão rapidamente, pois se eu tivesse esperado mais tempo, poderia ter sofrido consequências duradouras ou até mesmo fatais. Meu marido ficou comigo na sala do hospital por algumas horas, mas então ele teve que ir para casa, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me instruiu a ligar para ela caso eu tivesse algum problema. Embora ainda me sentisse extremamente mal, acabei cochilando rapidamente. Nesse momento, comecei a ter um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, de pé sobre a minha cama, olhando para mim e falando. Ele dizia coisas terríveis sobre meu atual marido, deu um tapinha em minha cabeça e disse que estava feliz por eu estar bem, pois tinha vindo assim que viu meu marido sair. Ele continuou despejando palavras de ódio em relação ao meu atual marido e expressando seu desejo de machucá-lo. Em seguida, ele acariciou minha testa e saiu do quarto. Tenho frequentemente pesadelos envolvendo meu ex-marido devido à toxicidade e ao abuso presentes em nosso casamento, o que levou ao nosso divórcio. No entanto, prefiro não abordar esse assunto. Acordei em um estado sonolento e confuso e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira puxada perto da minha cama de hospital, mas não havia ninguém sentado nela. Isso não estava assim quando meu marido saiu. Ainda era meia-noite, então voltei a dormir. No dia seguinte, acordei com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho estranho e vívido que tive, e ela saiu para informar algo. Quando retornou, ela me disse que não era um sonho e que meu primo havia me visitado na noite anterior. Fiquei surpresa, pois não tenho primos e muito menos alguém próximo no estado. A enfermeira parecia mais preocupada agora e explicou que alguém se identificou como meu primo Paulo e afirmou que veio me ver para garantir que eu estava bem. Paulo era o nome do meu ex-marido. Após uma explicação mais detalhada, a enfermeira conseguiu chamar um médico. Ele me informou que os antibióticos poderiam ter causado um estado de delírio, o que afetou minha capacidade de distinguir entre o sono e a vigília. Explicando assim porque ouvi claramente as palavras de Paulo. Decidi ligar para meu marido e contar o que havia acontecido. Ele ficou furioso e preocupado, e voltou ao hospital naquela noite após o trabalho. Nesse meio tempo, enviei uma mensagem para Paulo perguntando por que ele havia decidido me visitar e como ele sabia que eu estava no hospital. Ele leu minha mensagem, mas optou por ignorá-la. Em seguida, enviei outra mensagem informando que havia ouvido todas as suas ameaças contra o meu marido e que eu iria chamar a polícia.
Minutos depois, ele respondeu, negando ter ameaçado meu marido e alegando que estava apenas lá para se certificar de que eu estava bem, pois tinha ouvido falar sobre a minha internação. Ele sugeriu que eu deveria ter ouvido coisas durante o sono. Respondi dizendo para ele ficar fora da minha vida. Caso contrário, eu o denunciaria à polícia novamente. Ele não respondeu a essa mensagem, e nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvi durante meu estado sonolento e confuso, pois não tinha certeza se eram reais ou apenas o resultado de uma mistura de antibióticos e alucinações estranhas que já havia experimentado no dia anterior. Não queria arriscar causar mais preocupação sem ter certeza. Recebi alta do hospital na semana seguinte. Segunda história. A assombração na ala de Alzheimer. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instituições antes de chegar ao hospital em que trabalho atualmente. Anteriormente, atuei em um hospital geriátrico que ficava a 45 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes idosos, portanto, não era algo novo para mim. Estou neste hospital há apenas algumas semanas, mas logo compreenderá porque essa é minha penúltima noite aqui. Naquela noite, eu estava trabalhando no turno noturno e me sentia exausta por falta de sono. Fui designada para a ala de Alzheimer, onde os pacientes adoravam minha presença. Como uma jovem na casa dos 20 anos entre os residentes mais velhos, eu era um sopro de ar fresco para eles. Eu os conectava com o presente e com o dia a dia, pois quando se está sozinho, pode se perder mentalmente em outros lugares. Mas com alguém ao lado, você está ancorado naquele momento no tempo. Naquela noite, estava cuidando de vários pacientes, mas um deles estava mais agitado que os outros. Seu nome era Leila. Essa era minha primeira noite lidando com ela, e ela sempre me dizia sobre vozes que ouvia e sobre um homem vestido de preto que via no canto do quarto. A outra senhora no quarto de Leila pediu para fechar a cortina antes de começar meu turno, para que Leila pudesse ficar sozinha. Essa senhora era doce e sorria sempre que eu me aproximava dela, mas não falava muito e tinha problemas de memória. Como meu turno começava às 21 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo por volta das 11 horas. No entanto, Leila sempre me chamava para seu quarto. Ela tinha medo dessas supostas vozes que ouvia e do homem vestido de preto que a observava no canto da sala. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Eu acreditava que ela realmente via e ouvia essas coisas, e senti empatia por ela, pois imagino que fosse muito assustador. Mesmo assim, eu fazia o possível para acalmá-la e ajudá-la a dormir. Eu não queria ligar a televisão para acalmá-la, pois queria ser educada com a outra paciente no quarto. Segurei as mãos de Leila e disse a ela que estava tudo bem, que ela poderia respirar e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha e que eu estava a apenas um chamado de distância. Isso parecia resolver o problema. Leila relaxou por um tempo, e da próxima vez que entrei em seu quarto, ela estava dormindo. A maioria dos pacientes estavam dormindo. A noite passava muito devagar, quase se movendo ao contrário. 1 ou 2 horas depois, enquanto eu estava na sala de suprimentos, abastecendo meu carrinho, ouvi algo no quarto. Era um silêncio mortal, pois o quarto estava relativamente vazio e eu tinha fechado a porta. Ouvir outro barulho era estranho. Virei, não vi nada e continuei a abastecer meu carrinho. Foi então que senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um salto e gritei, mas não havia nada ali. Não havia ninguém na sala. No entanto, eu sabia que senti algo grande que basicamente agarrou meu ombro. Saí rapidamente para o corredor. Verifiquei ao redor sem ver outras enfermeiras por perto. Estava mortalmente silencioso. Não tinha outra escolha senão voltar ao que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Em seguida, virei-me para encarar a porta e acabei caindo no chão, começando a gritar. Meu coração estava imediatamente na minha garganta. Havia um homem vestido de preto do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu da vista pelo vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras veio me ajudar a levantar do chão, pois eu estava histérica.
Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto. Sua resposta foi: que homem? Não há mais ninguém aqui. Verificamos todos os quartos da ala, não havia ninguém vestido de preto. Meus gritos também acordaram Leila, que provavelmente estava dormindo. Quando entrei em seu quarto, ela começou a falar sobre as vozes novamente, mas desta vez eram meus próprios gritos que ela não sabia que eram meus. Perguntei a ela como era o homem vestido de preto, e ela me olhou com as sobrancelhas franzidas. Sua expressão mudou, parecendo a mais focada que a vi durante todo o dia. Ela perguntou: como você sabia? Mesmo com meu coração ainda acelerado, senti um baque quando ela disse isso. Ela começou a gritar, dizendo: saia daqui! Ele está vindo! Outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Fui transferida para uma ala diferente naquela noite, com outro colega, e acabei indo para casa mais cedo pois estava tão assustada. No dia seguinte, enviei uma mensagem para a enfermeira-chefe, informando que meu próximo turno seria meu último, pois aquela experiência me traumatizou e eu realmente não queria mais trabalhar naquele prédio. Recebi uma resposta pouco amigável, diferente do que eu esperava. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca tive alucinações de qualquer tipo. Sou consciente dos efeitos da falta de sono, mas aquilo foi além. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Leila estava dizendo a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro, e a imagem do homem sorridente atrás da porta de vidro correspondendo à descrição que um paciente repetiu várias vezes. Foi um daqueles eventos inexplicáveis e sobrenaturais que espero nunca mais acontecer.